irmãos, vamos ler nessa noite esses dois versículos. Nós vamos ler juntos. Lembrando que o tema da nossa mensagem nessa noite é: quem é a pedra angular? Vamos falar juntos? Quem é a pedra angular? Texto. Vamos ler juntos. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Agora Efésios 2, 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Deus. Obrigado pela leitura da tua palavra, ó Deus. Toma, Senhor, essa mensagem e fala aos nossos corações. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a pedra angular. Antigamente, nas construções, nós encontramos uma pedra conhecida como pedra fundamental. Ela era utilizada nas construções antigamente. E ela era caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina de uma construção. E ela forma, irmãos, um ângulo. Ela forma um ângulo, uma divisa entre uma e outra. Nós podemos ver aqui, ó, essa é a pedra fundamental. A pedra angular. Ela é base para a obra, para a construção, para o edifício, para a casa. E hoje nós sabemos que numa construção, numa obra, o alicerce, o tubulão bem feito, ele é fundamental para a sustentação de uma casa, de uma obra. E não somente a profundidade, as larguras, mas também o concreto, as medidas, a mistura. Ela deve ser medida naquele momento onde a pessoa vai perceber que é a base para a construção. Na Bíblia, a pedra angular é também chamada de pedra de esquina, como nós vimos ali, e ela é colocada como base de duas paredes da construção, fazendo esse V, essa quina entre uma parede e outra. Hoje na construção civil, além de subir as paredes, nós temos que levantar também as colunas, né? Entre 50 centímetros, 50, ou 70 em 70, mas precisa de ter colunas para sustentar a construção, a obra que está sendo realizada. Mas voltando aqui na palavra do Senhor, os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram sobre o Messias como sendo a pedra fundamental, a pedra angular do povo de Deus. O salmista Davi vai dizer no Salmo 118, no versículo 22, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista vai dizer aqui, meus irmãos, que muitos construtores rejeitaram a pedra principal, que veio a ser a pedra fundamental da sua vida. É claro que o salmista está aqui profetizando acerca dos judeus que rejeitaram a Jesus, onde hoje muitos rejeitam, abandonam essa pedra fundamental da sua vida. Isaías também vai dizer, meus irmãos, um profeta muito conhecido no Antigo Testamento, lá no capítulo 28, no versículo 16, ele vai dizer que o Senhor assentou em Sião uma pedra já aprovada, preciosa, angular,
solidamente assentada, que aquele que crê não foge. Ele está falando de Jesus, a pedra principal da minha vida, a pedra principal na sua vida, uma pedra que é aprovada pelo Senhor. Muitos rejeitaram, reprovaram a palavra de Jesus. Muitos desejam de construir a sua casa no monte de areia, aonde o vento derruba, aonde as tempestades derrubam, aonde os problemas derrubam, mas aqueles que edificaram a sua pedra, a sua casa, a sua vida, nessa pedra angular, nessa pedra fundamental, preciosa, solidificamente forte, assentada, o vento, os problemas, as lutas, as dificuldades não abalam, como diz o evangelista Mateus, em capítulo 7. Irmão, sendo então Jesus essa pedra angular, ele mesmo, o próprio Jesus, ele reconhece no Novo Testamento, no capítulo de Mateus, no versículo 21, o Jesus reconhece que ele é essa pedra que foi rejeitado. Mateus 21, no versículo 42, Jesus vai dizer: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então eu pergunto para os irmãos: qual é a impressão traz em nossas vidas, sendo Jesus a pedra fundamental, a pedra angular? Quais os benefícios que nós temos como cristãos de termos Jesus como a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra formosa, a pedra preciosa, a pedra aprovada? Primeiro, nós somos guiados pelo caminho que devemos andar. Olha o que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 48, no versículo 17. Isaías capítulo 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Jesus sendo a pedra fundamental, a pedra angular, ele guia pelo caminho que devemos andar. Irmãos, hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e não podemos viver uma vida cristã bem-sucedida se não tivermos a orientação do Espírito Santo. Significa que quando nós temos uma vida melhor, sucedida na palavra, nos negócios, é sendo orientados, guiados pelo Espírito Santo. O próprio Jesus, ele vai dizer lá no Evangelho de João, que convinha que ele fosse, que ele retornasse ao Pai, para que viesse o guia, o Consolador. João capítulo 16, também vai dizer que o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos orienta. João capítulo 16, no versículo 12, e o versículo 13 vai dizer: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Irmãos, o Espírito Santo, ele nos guia em tudo. E aqui Jesus está deixando muito claro acerca da palavra do Senhor. É Ele que vai nos guiar em toda a verdade.
levar nós, os redimidos, à verdadeira palavra, a plena verdade bíblica. Às vezes você vai ouvir algumas coisas e o próprio Espírito Santo, sem você perceber, você vai questionar. Mas não é isso que está na Bíblia. Por que que as pessoas estão agindo dessa maneira? É o Espírito Santo te guiando na verdade da palavra de Deus. As pessoas vão falar muito aí fora de muitas coisas que não estão na palavra, mas você sendo guiado pelo caminho do Senhor, pelo Espírito Santo, você no seu coração vai questionar certas atitudes. Outro dia eu encontrei com um senhor, e ele até veio aqui algumas 2 vezes, e eu me comprometi de buscá-lo ali para o lado do Beatriz, e ele achou que ia me dar trabalho. Falei, meu irmão, eu gosto de buscar os irmãos em casa. Você pode até estar lá em Nova Contagem, se der para me buscar, eu busco. Não, mas aí eu escolhi ir em outra igreja, só que ele foi numa igreja que não segue a palavra, que é praticamente uma seita. E ele começou a me questionar algumas coisas que ele não concordava, e ele ainda batizou lá. Eu falei, seu irmão, por que o irmão fez isso? Não, porque era mais perto para mim. Mas agora o irmão está no lugar onde que o irmão sabe que existem coisas erradas. Você não pode fazer isso, e eu faço, eu falei com ele. Você não pode comer isso, eu como. Você não pode beber isso, eu bebo. Isso aí todos nós fazemos, isso não é errado. E outras coisas que ele questionou. Irmãos, o Espírito Santo, ele mostra aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos mudar. Então, o que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Significa ser instruído, dirigido, instigado pelo Espírito Santo do Senhor. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 1, vai mostrar que o Espírito Santo guiou Jesus ao deserto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E nós sabemos que lá no deserto houve momentos difíceis na vida do Senhor Jesus. Mas ele estava sendo guiado. Ele estava sendo orientado, instruído pelo Espírito Santo, na qual ele venceu todas as provações, todas as tentações que veio sobre ele. E ele não usou artifícios humanos, ele não usou, ele não fez nenhuma gambiarra. Não, ele respondeu tudo na palavra. Ele venceu as tentações, as lutas na palavra. Estava sendo guiado pelo Espírito. Então, por que, irmãos, devemos ser guiados pelo Espírito Santo? Vai dizer que define quem nós somos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos filhos mais da ira, porque nós recebemos Jesus como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, porque define quem você é diante do Senhor. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Segundo, você é guiado pelo Espírito Santo, porque impede do que você caia em pecado. Olha o que diz em Gálatas capítulo 5, no versículo 16. Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a vontade, a concupiscência da carne.
E mais, o texto continua falando que porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas sois guiados pelo Espírito, e não estáis sob a lei. Quando nós estamos diante do Senhor, guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos impedir, Ele vai nos barrar, naquele momento onde você possa pecar. Ele é o seu orientador e guia neste momento. Segundo ponto que nós podemos destacar, sendo Jesus a pedra angular fundamental, é que nós devemos seguir os mandamentos do Senhor. Lá em Isaías 48, que nós lemos, no versículo 18 agora, vai dizer: ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, a tua justiça como as ondas do mar. Sabe o que Isaías está falando aqui? Que a sua falta de paz é porque você não está servindo ao Senhor. Porque ele está num contexto aqui, meus irmãos, onde está repreendendo, o Senhor repreende a infidelidade de Israel. Eles deixam de crescer, eles deixam de multiplicar, eles deixam de ter paz, eles deixam de ter um caminho guiado pelo Senhor, porque há infidelidade, há um abandono aqui no Senhor. Então Isaías mostra que a sua falta de paz, nós sabemos que paz é confiança, mansidão, é despreocupação, paz é segurança. Então Isaías está falando que quando você está sem confiança, quando você está preocupado demais, inseguro, é porque você abandonou e não está seguindo os mandamentos do Senhor. Porque Jesus, ele vai dizer: deixo-vos a paz que eu vos dou, não é a mesma paz que o mundo dá. Que é a paz de Cristo então? A paz de Cristo é para nos proporcionar participar da sua natureza, a natureza do Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Com o advento do pecado no Éden, nós somos separados. No livro de Romanos 3, versículo 23, vai dizer: porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, estão separados do Senhor. Então Jesus nos convida a participar da sua natureza. Ele nos convida a participar deste banquete espiritual, fazer parte do reino do Senhor através da sua vida. O pecado, meus irmãos, trouxe essa separação, essa divisão, e quebrou toda a harmonia, toda a confiança, quebrou toda a mansidão. Irmãos, o pecado tirou toda a paz na vida do ser humano, mas Jesus, ele veio para nos trazer essa verdadeira paz. E se continuarmos a ler Romanos 3, o 23 fala, que todos pecaram, estão separados, carecem da glória de Deus. Mas o versículo 24 vai dizer: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Então Deus, ele é o único que viu em nós trazer para nós uma nova esperança, uma nova perspectiva, porque o pecado, meus irmãos, trouxe para Deus uma inimizade do homem. Significa, meus irmãos, que essa inimizade trouxe falta de paz diante de Deus. O homem por si só, ele não é capaz de sozinho de se reconciliar com o Senhor. Ele foi capaz de pecar sozinho, de fazer as escolhas erradas, começando lá do Éden. Mas para ter paz,
Ele não é capaz de trazer essa paz sozinho. Somente o Senhor é capaz. Romanos capítulo 5, no versículo 8, vai dizer: mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Deus prova o seu amor para você, para comigo, através de Jesus. Amém, irmãos? E terceiro e último ponto: sendo Jesus a paz, sendo Jesus a pedra principal, angular, a pedra fundamental, nós não estamos sozinhos, irmãos. Amém? Então por que você anda sozinho? Em suas ações, em suas decisões. Por que você não busca o Senhor? Por que você não pede orientação a Jesus? Já Jesus não te deixou órfão. Já Jesus, ele voltou para o Pai e deixou o Consolador. Irmãos, Deus é o único que consegue enxergar e ver o quadro completo do passado, do presente e do futuro. Nós conseguimos trazer na nossa memória algumas coisas do passado, né? Quando você era criança, você não lembra de muita coisa, quase nada. Mas aquilo que você consegue lembrar é o seu passado. Aquilo que você fez, aquilo que você ajudou, aquilo que você comprou, aquilo que você errou na compra, nas escolhas, é o passado. Você consegue ver algumas coisas. Você consegue ver agora. Você não sabe daqui 10 segundos, daqui 2 segundos, daqui uma semana. Não, é o presente, é agora que você consegue saber. O futuro, aí é só Deus. O futuro é a partir do milésimo de segundos para frente agora. Só Deus sabe o que vai acontecer. Então, Deus, ele usa aqui o salmista Davi, ele usa o seu filho Salomão e traz algumas palavras importantes. Senhor, aqui estando conosco todos os dias. O Salmo, no capítulo 32, no versículo 8, ele vai dizer, Salmos 32, 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Amém? É o Senhor que te instrui. Ele fala sobre o ensino, ele fala sobre o caminho. Por quê? Você não está sozinho nessa. O Senhor, ele não te abandonou. Somente nas suas decisões, ele quer que você o busque, para te ensinar o caminho, para você seguir no caminho. O salmista vai dizer também, no capítulo 25, no versículo 12: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Irmãos, o homem que teme ao Senhor, se você teme ao Senhor, você primeiro vai lançar sobre o Senhor aquilo que você precisa e quer fazer. Você não vai andar sozinho, porque é o Senhor que vai te instruir no caminho que você deve escolher. E por último, a parte principal, meus irmãos, de se tomar uma decisão, é conhecer a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. E não seguir os nossos desejos, o desejo próprio do nosso coração. O filho de Davi, Salomão, vai dizer lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz ainda. O que Salomão está querendo dizer? Que Deus abençoa as suas decisões quando você as alinha no Senhor. Quando você leva ao Senhor a sua decisão. Quando você busca ao Senhor e leva a Ele aquilo que você deseja fazer. O seu sonho, o seu projeto, querido, precisa estar alinhado no Senhor. Precisa ser algo do Senhor na sua vida. Glorificar a Deus. Querido, você tem a oportunidade de glorificar a Deus no seu trabalho?
Você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, de ser testemunho lá no seu trabalho. Você precisa exercer isso na sua casa, na rua. Você precisa ficar o Senhor no caminho que você estiver seguindo. E por último, Filipenses 2:13 vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Amém? É o Senhor que realiza, é o Senhor que efetua a sua vontade na sua vida. Amém? Vamos ficar todos de pé? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa noite. Pense naquilo que foi falado aqui. Jesus, ele é a pedra. Jesus é a pedra fundamental que sustenta toda a construção. E essa construção, querido, é a sua vida. E você não está sozinho. O guia, o Espírito Santo da promessa está te guiando. Você precisa invocar o nome do Senhor, falar: Senhor, eu sou dependente do Senhor, Deus. Eu te sirvo, eu sou fiel. Me dá a decisão certa. Me mostra o caminho, Senhor, que eu devo seguir. Deus, nós te clamamos nessa noite, ó Pai. Deus, por cada vida aqui, ó Pai. Deus, nós colocamos, ó Deus, cada família aqui nessa noite. Colocamos a vida da irmã Ronilda, colocamos a vida da irmã Maura, da irmã Arlete, ó Deus. Pai, da irmã Inês, Pai, da irmã Ivone, da irmã Zulmira, Senhor, da irmã Antônia, das crianças que estão lá embaixo, da Duda, da Sofia, da Júlia, da Bia, da Estela. Deus, nós te colocamos, ó Pai, a vida da minha esposa, Tati. Deus, nós colocamos, ó Pai, a vida do irmão Bruno nas tuas mãos. Pai, do irmão Reinaldo, Senhor. Ó Deus, nós colocamos a vida do irmão Rogério, da irmã Lucília, da Cecília, ó Deus. Pai, toma, Senhor, cada vida nas tuas mãos, ó Pai. Deus, nós precisamos continuar te buscando, Deus. Pai, nós sabemos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, ó Deus. E não há outro caminho, não há outra verdade. Não tem como levar, ó Deus, chegar ao céu, a não ser pelo Senhor Jesus. Pai, toma essa vida que está assistindo o culto nessa noite, ó Deus. Pai, que possa haver reconciliação no Senhor. Pai, que possa haver, Senhor, prosperidade financeira, prosperidade na saúde, ó Deus. Prosperidade, Senhor, guia neste lar. Os amigos que estão assistindo o culto, ó Deus, através das redes sociais. Deus, eu coloco a vida da irmã Marilda, ó Deus. Coloca a vida da irmã Noemi, ó Pai. Deus, eu coloco a vida, Senhor, do irmão Leandro, das crianças, ó Pai. Deus, coloca a vida do Gonçalo, das crianças, da Sidneia, da sua filha Pâmela, da Isadora, Senhor. Deus, nós colocamos a vida do José, dos meninos, ó Deus. Pai, toma essas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Deus, nós colocamos, ó Pai, o ministério dessa igreja, ó Deus. Pai, nós colocamos os preletores que estão aqui, o louvor que vai ser ministrado, a palavra que vai ser ministrada nas vidas, ó Deus. Pai, nós colocamos quem for que aqui alimentado da tua palavra, que possa sair daqui, ó, do teu Espírito Santo, ó Pai. Deus, nós entregamos, ó Pai, a Derli, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus. Cubra ela, Senhor, com as tuas bênçãos, ó Pai. Guarda, Senhor, na sua casa, ó Deus. Deus, se for da tua vontade, que ela possa estar aqui também, ó Deus, em um desses dias, ó Pai. Deus, abençoe a vida dos irmãos, ó Deus. Guarda, Senhor, a nossa saída, Deus, quando chegarmos em casa, ó Pai. Guarda o caminho, Deus. Guarda esse bairro, Deus. Guarda os jovens, guarda os adolescentes, ó Deus. Pai, venha cessar, ó Deus, esses bailes que acontecem aqui no bairro, ó Deus. Oh Deus, queremos louvor, ó Deus. Nós queremos adoração, ó Deus.
Pai, muito obrigado, Deus. Essa oração que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Que todos digam, dão glória a Deus, aplauda Jesus. Deus, dê uma abençoada em nome de Jesus. Amém. A sua glória, Jesus. Nós te amamos. Sinta-se à vontade.